Você já acordou por volta das 3 horas da manhã e teve uma sensação ruim, como se algo relacionado ao mundo espiritual estivesse acontecendo perto de você? Se sim, saiba que você não é o único que passou por essa experiência. Existem muitas pessoas, inclusive cristãos, que afirmam já ter despertado de madrugada pelo menos uma vez na vida, passando mal, sufocadas ou sentindo algum tipo de opressão maligna. Alguns acreditam que o período da meia-noite às 3 horas da manhã ou das 3 horas às 4 horas da madrugada seria um horário em que Satanás e seus demônios teriam mais poderes sobre a terra e que mais atacariam a vida das pessoas, e por isso é chamado de a hora do diabo. Essa história tem tanta força em todo o mundo que vários filmes de terror fazem questão de mostrar os relógios marcando 3 horas da manhã durante alguma cena assustadora. Mas será que existe algum fundo de verdade nessa história? O inimigo realmente prefere agir durante a madrugada? E mais, será que é por causa disso que muitas pessoas acordam às 3 horas da manhã? No vídeo de hoje eu vou responder essas e outras perguntas a respeito desse assunto que desperta o interesse de muitas pessoas. Mas antes disso, já deixa o seu like, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que precisamos entender são os motivos pelos quais muitos acreditam que o período das 3 horas da manhã seja realmente a hora do diabo. Para essas pessoas, o principal motivo seja o fato de os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas nos dizerem que Jesus morreu durante a hora nona, que nos nossos cálculos atuais seria às 3 horas da tarde. Vamos ver o que está escrito. Houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Então Satanás teria se apoderado das 3 horas da madrugada para zombar de Deus, já que é o horário oposto. Essas pessoas também defendem sua teoria por acharem que a Bíblia se refere à noite e à escuridão como um período de pecado. E a passagem usada por eles está em João capítulo 3. Veja o que está escrito. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. No entanto, não podemos dizer que nessa passagem bíblica a luz e as trevas representam a luz do dia e a noite, mas sim a palavra de Deus e aqueles que vivem em desobediência. Mas vamos agora a um outro argumento de que o período das 3 horas da manhã seja realmente a hora do diabo. As pessoas acreditam nisso, pois a Bíblia diz que Jesus foi traído por Judas durante a noite, e Pedro o negou 3 vezes antes do galo cantar, ou seja, antes de o sol nascer. E por mais que essa teoria pareça ter algum sentido, a palavra de Deus não fala absolutamente nada sobre o diabo ser dono de alguma parte do tempo. Pelo contrário, a Bíblia nos garante que foi o Senhor quem criou o tempo e que ele o pertence. Veja o que está escrito em Gênesis capítulo 1. Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. E tem mais uma coisa. A Bíblia diz que o diabo anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ou seja, o inimigo não tem hora para agir. Por que ele esperaria o relógio marcar 3 horas da manhã, se ele pode destruir a vida do ser humano a qualquer momento? Mas você pode estar se perguntando, então pastor, se a hora do diabo não existe, por que muitas pessoas dizem que sempre acordam de madrugada, se sentindo oprimidas ou com necessidade de orar? É simples.
porque por mais que nós estejamos em um período de repouso, o mundo espiritual está sempre ativo e pode ser que o Espírito Santo nos desperte para orar. Deus pode sim nos acordar de madrugada, não necessariamente às 3 horas da manhã, para interceder por nossas vidas, pela nossa igreja ou pela vida de alguém que esteja sofrendo. Veja o que a Bíblia diz. Levante-se, grite no meio da noite, quando começam as vigílias noturnas. Derrame o seu coração como água na presença do Senhor. Levante para Ele as mãos em favor da vida de seus filhos, que desmaiam de fome nas esquinas de todas as ruas. A nossa oração tem muito poder no mundo espiritual, por isso devemos atender quando Deus nos chamar para buscá-lo em oração. Veja o que o Senhor nos diz. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Mas por que de madrugada? Porque na grande maioria das vezes é durante a madrugada que nós conseguimos ter mais intimidade com Deus. É o período onde nós estamos sozinhos, em silêncio, sem nenhum tipo de interferência externa, seja das pessoas, situações ou até mesmo da internet, do celular e das redes sociais. Deus pode nos acordar durante a noite para orar, porque Ele sabe que durante o dia nós ficaremos tão ocupados com os nossos afazeres que não conseguiremos nos concentrar na oração. E a Bíblia mostra em muitas passagens que Jesus orava nas madrugadas. Além disso, a oração feita durante a madrugada é um sinal de que nós dependemos de Deus. A madrugada é o momento em que as pessoas estão dormindo, e por isso quem se esforça para orar de madrugada demonstra que tem fome e sede de Deus, e Ele as recompensa por isso. E talvez alguns ainda me perguntem, mas pastor, por que as pessoas ligadas à magia negra, macumba, preferem fazer seus trabalhos e feitiços nesses horários? Existem 2 motivos. O primeiro é porque as pessoas geralmente estão dormindo, e por isso estão mais suscetíveis aos ataques dos espíritos malignos. E a segunda razão é porque, assim como nós usamos as madrugadas para buscar intimidade com Deus, essas pessoas usam esse momento para se aproximar das suas entidades. Então, meu querido, não acredite e nem sinta medo quando alguém te disser que às 3 horas da manhã ou qualquer outro horário da madrugada é de Satanás e de seus demônios. Não, o diabo não é dono de nada. Todos os horários pertencem ao Senhor. Então, se o Espírito Santo te fez acordar durante a noite para orar, faça como Jesus. Vá para um local isolado e se coloque na presença do Senhor. Peça para que o sangue de Jesus proteja a sua vida, a sua família e as pessoas que estiverem passando por dificuldades. Aproveite também para louvar e agradecer a Deus pela sua salvação, pelas bênçãos e pelos livramentos que Ele te dá dia após dia. E lembre-se, não importa a hora do dia ou da noite, Deus é sempre mais poderoso do que o diabo, que destruirá qualquer escuridão que possa vir sobre a sua vida. Amém? Então vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o dono de tudo. O Senhor é o dono da nossa vida, o Senhor é o dono do tempo e por isso nós não precisamos temer o pavor noturno, o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem nada que possa vir nos destruir. Oh meu Pai, Tu és o Altíssimo e sobre as Suas asas nós encontramos descanso, proteção e consolo. Oh meu Pai, que o Senhor venha confortar os meus irmãos, tirando todo o medo, porque a Tua palavra diz que o perfeito amor lança fora o medo. Então, meu Pai, aperfeiçoa o Teu amor em nosso coração, para que a gente não sinta medo de nada que o inimigo possa tentar contra nós. Proteja, Senhor, nossos familiares, nossos amigos, todos aqueles que estão sofrendo nesse momento, que o Senhor tire, meu Pai, toda angústia, toda depressão, todo ataque do inimigo caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Jesus, entra na nossa casa, entra na nossa vida, no nosso trabalho e traga luz, Senhor, luz sobre as trevas, sobre cada área da nossa vida e que toda a nossa vida seja dedicada e consagrada ao Senhor. Pedimos perdão, meu Pai, nesse momento pelos nossos pecados, por tudo aquilo que nos afastou do Senhor, por tudo aquilo que desagradou o Teu coração, Senhor. Oh, meu Pai, livra-nos, Senhor, dos pecados, dos embaraços dessa vida. Nós queremos ter um coração totalmente voltado para Ti, meu Pai. Queremos viver em santidade, queremos viver de um modo que agrade ao Senhor.
e que a partir de hoje, meu Pai, nós possamos Te buscar mais, seja nas madrugadas, seja durante o dia, que nós possamos nos voltar completamente para Ti, meu Deus, e que o Senhor coloque o desejo de orar, meu Pai. Oh, meu Deus, quantas vezes nós deixamos de orar e ficamos preocupados com os problemas, ficamos voltados só para a internet, para as redes sociais, ficamos lendo notícias e muitas vezes isso nos abala. Mas Deus, o Senhor está no controle desse mundo e por isso nós não precisamos temer. A promessa é de que se nós seguirmos a Jesus, nós nunca andaremos em trevas. Oh, meu Pai, então eu oro agora por essas pessoas que ainda estão nas trevas, que ainda não entregaram sua vida para Jesus. Senhor, tem misericórdia delas. Abra os olhos espirituais de cada pessoa, meu Pai, para que elas enxerguem que seguir a Cristo é a melhor decisão do ser humano. É o melhor caminho, porque assim estamos do lado do vencedor. Em nome de Jesus, meu Pai, eu oro, eu já te agradeço e eu te louvo, assim como Paulo e Silas oravam e louvavam ao Senhor na madrugada. Oh, meu Pai, nós queremos te louvar, porque diante das dificuldades nós podemos entregar a nossa vida, o nosso louvor, porque Tu és digno da nossa adoração e não há nada e nenhum outro neste mundo que mereça ser adorado, senão somente a Ti. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no meu canal. Deus te abençoe.